Olá, olá, gerente de projetos, estou aqui de volta com você, professor Carlos Jacobino, para finalizar a área de conhecimento gerenciamento do escopo. Nós já estudamos alguns processos do gerenciamento do escopo, entre eles o mais importante e central, que é o processo de elaboração, construção da EAP. Já passamos pelos processos de planejamento, execução e agora nós vamos falar do último processo do gerenciamento de escopo, que é monitorar e controlar o escopo. Sem mais enrolação, direto para o conteúdo. Bom, controlar o escopo é o processo onde o escopo do projeto e do produto tem o seu progresso monitorado e as mudanças na linha de base do escopo são gerenciadas. Nós temos várias informações importantes aqui nesse processo. Já que nós estamos finalizando essa área de conhecimento, é importante nós recobrarmos alguns conceitos. Quais sejam? Primeiro deles, de processo. Conceito de processo. Segundo, a diferença entre o escopo do projeto e o escopo do produto. E um outro, deixa eu pegar aqui para vocês uma caneta diferente. E um outro conceito importantíssimo que é o conceito de linha de base. Bom, vamos falar primeiro do processo. Um processo é um conjunto de atividades com um objetivo. Por exemplo, fazer um sanduíche. Nós já explicamos como se faz um sanduíche, né? Espero que você tenha gostado da receita de bolo que a gente passou aí. Eu preciso dos insumos, a gente processa esses insumos e no final eu tenho uma saída que é o próprio sanduíche. Então, primeira coisa, controlar escopo também é um sanduíche, ou seja, controlar escopo também é um processo. E nós temos que olhar para o escopo do projeto e saber que o escopo do projeto é diferente do escopo do produto. Como assim, Carlos Jacobino, o escopo do projeto é diferente do escopo do produto? Nós já falamos isso lá atrás, né? Na hora que a gente elucidou o que era o projeto, o que envolvia o projeto e o que envolvia o produto que estava sendo construído. Inclusive o exemplo que nós demos foi de uma casa, né? Aquilo que está envolvido no material de construção, na edificação, que é palpável, que é tangível, que a gente consegue ver, aquilo é o escopo do produto. Ou seja, quando a casa está pronta, você tem um produto que cumpriu uma série de características. Mas eu não sei, por exemplo, qual foi o treinamento que o pintor fez para pintar a parede. Isso está no escopo do projeto. Bom, apenas para recobrar o conceito. E linha de base? O que é uma linha de base ou baseline? Linha de base é aquela característica inicial, aquele conjunto de requisitos iniciais. Por exemplo, uma casa com 4 quartos, uma casa com piscina, com churrasqueira, com área de lazer e assim por diante. Essas características, uma vez documentadas na EAP, no dicionário da EAP e na declaração do escopo, elas formam a linha de base do escopo. Então, nesse momento, nós já planejamos, já fechamos o grupo de processo de planejamento. O que nós queremos fazer agora, Carlos Jacobino? Nesse momento, monitorar e controlar para saber se o que está sendo de fato construído é condizente, né, com aquilo que foi planejado. Então, esse processo, ele visa, ou seja, esse sanduíche, né, a finalidade desse sanduíche é saber se tudo aquilo que nós planejamos, todo aquele tempo de hora, bunda, cadeira que nós ficamos ali matutando para desenhar o escopo do projeto, montamos uma EAP, montamos um dicionário da EAP, finalizamos aquela linha de base do escopo. Nesse momento que o projeto está em execução, eu quero monitorar e controlar e acompanhar para saber se o que está sendo feito condiz com o que foi planejado. Mas, Carlos, isso não é óbvio? É óbvio, ou pelo menos deveria ser óbvio. Na prática, muitas vezes as pessoas não fazem isso. Elas fazem um projeto e começam a construir. E depois começa a construir, o projeto começa a mudar, começa a acrescentar requisito e muitas vezes o que é entregue no final não condiz com aquilo que foi planejado. Aí na hora que você vai lá chamar o cliente para fazer a aceitação, você descobre que o rumo era para cá e o projeto foi para cá. E aí, como é que faz? Depois que a casa já está pronta? Tem que sair quebrando parede. Opa, aqui tinha que ter uma televisão, não tem, a televisão está naquela outra parede e assim por diante. Então, para evitar
quebrar a parede depois, nós temos que monitorar e controlar. Essa é a finalidade desse processo 5.6, controlar o escopo, ok? Entendido? Então, isto posto, então fechada essa introdução conceitual sobre o que é o processo controlar o escopo, vamos passar para os ingredientes, ou seja, para as entradas do nosso sanduíche, controlar o escopo do projeto. Muito bem, aqui vocês viram que a gente mudou um pouquinho a dinâmica nesse vídeo, né? A gente colocou aqui uma tela touchscreen, então eu ainda estou aprendendo a lidar aqui, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Mas muito bem, quais são as entradas? Entradas, plano de gerenciamento do projeto. Jacobino, por que eu preciso do plano de gerenciamento do projeto para monitorar e controlar o escopo, acompanhar o que está sendo feito no escopo? Olha, é básico. O plano de gerenciamento do projeto, ele é a união de todos os outros planos de gerenciamento, inclusive o plano de gerenciamento do cronograma, inclusive o plano de gerenciamento dos custos, inclusive o plano de gerenciamento de pessoal, de riscos e assim por diante. Você não acha que é saudável, na hora que o escopo está sendo construído, você visualizar e acompanhar se, ok, o escopo está sendo construído, mas ele está respeitando as premissas e as restrições declaradas dentro do plano? Ele está sendo construído, esse escopo está sendo feito, mas ele está dentro do orçamento, ele está cumprindo o cronograma, ou seja, eu não posso ter uma visão simplista e olhar para um único ponto dentro do gerenciamento do projeto. Eu tenho que olhar para o projeto como um todo. Então, enquanto nós estamos monitorando e controlando o escopo, dentro do plano de gerenciamento do projeto, eu consigo ter uma visão mais holística de esse escopo que está sendo executado, mas a velocidade e ao custo também planejado. Então, essa visão mais ampla, eu encontro ela dentro do plano de gerenciamento do projeto, junto com os planos auxiliares. Vamos voltar aqui, então, para a lista das entradas. Já falei do plano de gerenciamento do projeto, mas nós temos também o plano de gerenciamento do próprio escopo, o plano de gerenciamento dos requisitos, que foi também, esses dois aqui, foram saídas do próprio grupo de processos de planejamento dentro da área de conhecimento de gerenciamento do escopo. Plano de gerenciamento de mudanças, plano de gerenciamento de configuração, plano de gerenciamento do escopo, e está repetido, né? Foi duas vezes aqui, depois a gente limpa no material, mas foi colocado o plano de gerenciamento do escopo duas vezes, e linha de base de medição de desempenho. Bom, eu tenho que falar aqui especificamente de dois pontos, de gerenciamento de configuração e linha de base de medição de desempenho. Porque os outros planos de gerenciamento, na verdade, eles são planos auxiliares do gerenciamento do projeto, e eu acabei de fazer essa explicação, inclusive na outra câmera. Se você tiver com dúvida, volta e reveja o filme, tá? Mas vamos falar então sobre gerenciamento da configuração. O que é essa tal dessa configuração, Jacobino? O que é esse gerenciamento da configuração? Ok. Quando nós estamos falando de obras como casa, ponte, a gente não fala muito de gerenciamento de comunicação, de configuração, mas em determinados projetos, como por exemplo o desenvolvimento de sistemas, né? Um projeto que envolve um software, um projeto que envolve uma campanha publicitária, por exemplo, a gente pode ter inúmeras versões ou inúmeras configurações possíveis para um determinado requisito, um determinado escopo que precisa ser feito, né? Então, eu tenho uma configuração específica que é para um ambiente que usa banco de dados Oracle. Eu tenho uma configuração específica que é para um ambiente que usa banco de dados Microsoft, SQL e assim por diante. O gerenciamento da configuração, ele é importantíssimo no sentido de garantir que o projeto ele vai cumprir a abrangência de escopo para o qual ele foi criado. Ou seja, que ele vai cumprir com os requisitos que foram levantados, elicitados no momento da coleta de requisitos, no momento da definição de um plano de requisitos, e garantir que as configurações que estão sendo implantadas nesse momento cumprem esse requisito. Linha de base de medição de desempenho. Aqui é um processo da área de comunicação, né, porque quem comunica o desempenho do projeto, ou seja, a medição do andamento do projeto, os relatórios de desempenho, é a área de comunicação. Nós temos aí, vocês sabem, 10 áreas de conhecimento, né? Integração, escopo, tempo, comunicação, integração, escopo, tempo, custo, comunicação, né?
recursos humanos, riscos, aquisições, partes interessadas, bom, por aí vai. Existe uma área específica chamada gerenciamento da comunicação. Esse gerenciamento da comunicação, ele faz coleta de informações a respeito do projeto durante o projeto inteiro e apresenta essas informações nos relatórios de desempenho. Dentro do relatório de desempenho é que nós temos as informações de medição do desempenho relacionado a quê? Aquele escopo específico que está sendo executado, correto? Então, vocês concordam comigo que é impossível eu dizer se o escopo está ou não cumprindo o requisito para o qual ele foi criado sem eu medir? Como é essa medição na prática? Se você tiver um projeto que ele está construindo 1 milhão de metros quadrados de asfalto, por exemplo, uma rodovia que você está fazendo, a medição é quantos metros quadrados de asfalto foi feito. Simples assim. Se você estiver desenvolvendo um projeto de um sistema, a medição é quantos pontos de função já foi implementado e assim por diante. Eu só tenho como dizer a quantas está evoluindo o escopo se eu tiver a medição. Agora, veja bem, essa medição ela não traz só aspectos quantitativos, ela também traz aspectos qualitativos. Olha, você de fato fez 500 metros quadrados ou 500 metros de rodovia, porém esses 500 metros de rodovia ficaram abaixo da especificação. Então também tem critérios relacionados, por exemplo, no caso de rodovia, a densidade do asfalto, a resistência que ele tem e assim por diante. O importante é, eu só consigo analisar o escopo, controlar o escopo, se eu receber as informações sobre o escopo. Onde eu recebo as informações sobre o andamento, sobre o desempenho? Nesse documento chamado Linha de Base de Medição para Desempenho, ok? Muito bem, na verdade, eu recebo nos relatórios de desempenho. E os relatórios de desempenho eu uso para comparar com a linha de base de medição de desempenho, entendeu? Só para ficar claro isso daqui, porque às vezes na hora que a gente fala aqui, fala um pouco rápido e fica confuso. A linha de base de medição de desempenho, ela traz as informações que foram planejadas. E o relatório de desempenho, que é esse documento que eu acabei de falar, que vem da comunicação, é quem traz as informações para que a gente possa bater uma informação com a outra e acompanhar e saber se de fato a gente está cumprindo conforme foi planejado, ok? Muito bem. O que mais? Documentos do projeto, registro de lições aprendidas, né? Importantíssimo. Olha, nós estamos olhando para o escopo, eu quero saber como é que foi o gerenciamento do escopo nos projetos anteriores. Onde é que eu vejo isso? Nas lições aprendidas, né? Não quero cometer os mesmos erros que gerentes de projetos anteriores cometeram, então eu vou ler as lições aprendidas. Partindo do pressuposto que a gente está numa mega corporação e que essas lições aprendidas existem, tá ok? Documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade de requisito. Tudo pauta de explicação dos vídeos anteriores. Se você não está lembrado do que é, reveja os vídeos anteriores do gerenciamento do escopo, ok? Então, somado a isso, dados do desempenho do trabalho, muito bem, ó. Esse item aqui, ó, está relacionado com esse item de linha de base do desempenho. Esses dados de desempenho do trabalho é que vem dentro do relatório do desempenho, que eu olho esse e esse, eu junto os dois. Aqui foi o que eu planejei, a linha de base. Aqui o real, o que está acontecendo. Quando eu junto esses dois caras aqui, eu sei se o projeto está cumprindo os requisitos conforme o desempenho esperado na linha de base, ok? E os ativos de processos organizacionais, que tem toda a documentação relativa ao tempo, relativa ao processo, às regras, às normas que aquele escopo deve atender, por exemplo. Tá ok? Bom, caminhando. Já falamos dos ingredientes. Como é que a gente mistura tudo isso, bota no caldeirão e transforma numa sopa ou num sanduíche, né? Utilizando uma ferramenta técnica chamada análise de dados. Análise de variação e análise de tendência. Veja bem, você já recebeu, na hora que você iniciou esse processo na entrada, uma série de documentos, planos de gerenciamento e relatório de desempenho. Você já sabe qual é o planejamento, o que foi feito. Você bate essas duas coisas, você cruza esses dados e aí você vai fazer análise de variação e tendência. Opa, sabendo que eu planejei estar aqui e eu estou aqui, a minha tendência no final do projeto é o projeto querer que eu esteja aqui e eu chegar só até aqui. Então, se eu não tomar uma decisão agora, se eu não mudar agora, eu vou ter problema. Então, análise de variação, ou seja, onde eu deveria estar e qual foi a variação, positiva ou negativa, e análise de tendência, onde eu estou agora e olhando para a minha realidade e para o ritmo que eu estou indo hoje, qual é a tendência, onde eu vou chegar?
são as ferramentas e técnicas que tornam possível você fazer um bom monitoramento e controle do escopo, ok? Entrada, processamento, saída. Qual é a saída? Qual é o nosso sanduíche? Se a gente estava controlando o escopo, nesse momento eu tenho as informações sobre o escopo controlado. Então eu tenho as informações documentadas sobre o desempenho do trabalho, ou seja, sobre aquilo que está sendo feito. E, essa aqui é a minha saída. Eu tenho duas possíveis situações. Uma, eu estou cumprindo bem o meu requisito, eu estou fazendo da forma correta. Duas, eu não estou fazendo da forma correta, não está cumprindo o requisito, não está cumprindo a missão para a qual foi criado. O que eu devo fazer então? Solicitar uma mudança. Então é por isso que eu tenho aqui, ó, solicitações de mudança. Se o projeto não está indo bem, não está cumprindo o requisito, eu vou ficar parado, como diria Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Não vou. Então eu tenho que solicitar uma mudança para colocar o projeto nos trilhos, novamente, no que se refere a escopo, né? Ok, terminei esse processo, o que eu tenho que fazer? Estou com várias informações, eu vou atualizar os documentos do projeto, né? Eu vou atualizar os projetos em relação a esse novo cenário, a esse novo contexto, a essa nova situação no qual o projeto se insere relacionada a escopo, né? Atualizei todos os registros e o nosso processo de monitoramento e controle do escopo, ele está concluído. Gente, com essa explicação, nós fechamos a área de conhecimento de gerenciamento do escopo. O que é importante? Importantíssimo. Leia com bastante atenção, revise os tópicos relacionados a EAP. É a minha dica aqui principal. EAP responde boa parte das questões da prova de certificação. Faça o simulado dessa área de conhecimento. Aqui mesmo na plataforma você tem, lá no início no nosso site, junto ao tópico de cada aula, essa aqui é a aula número 2, aula de escopo, você tem lá o simulado da área. Faça o simulado da área, tire suas dúvidas, mande os seus questionamentos que a nossa equipe vai responder para você, tá bom? Muito bem, grande abraço do professor Carlos Jacobino e até a próxima área de conhecimento, gerenciamento do tempo, capítulo 6 do PMBOK. Até lá.